Uma garotinha de 6 anos se separa dos pais em uma viagem de cruzeiro para poder brincar, mas ninguém percebe que ela caiu no meio do mar. Porém, um cão viu e se lançou no mar para poder salvá-la. O problema é que está anoitecendo, e a cada minuto que passa, o navio está cada vez mais longe da criança. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. Sarah pressionou o nariz contra a janela do carro, seus olhos castanhos brilhando de empolgação, enquanto observava os imensos navios atracados no porto. Seu pequeno coração batia acelerado ao contemplar o gigantesco cruzeiro que seria seu lar pelos próximos dias. Com apenas 6 anos, tudo parecia uma aventura mágica, desde as gaivotas que sobrevoavam o cais até as pesadas malas que seu pai, Tom, carregava com um sorriso no rosto. "Olha, mamãe, é maior que um prédio!" exclamou Sarah, apontando para o navio. Seus cachos dourados balançavam enquanto ela saltitava de alegria. "É lindo, meu amor!" respondeu Maria, apertando a mão da filha com força. Tom percebeu a tensão em sua esposa e aproximou-se, envolvendo-a em um abraço reconfortante. Enquanto caminhavam pelo terminal de embarque, Sarah não conseguia conter sua curiosidade. Cada detalhe novo capturava sua atenção. Os uniformes elegantes dos tripulantes, o brilho dourado das escadas rolantes, o som constante de malas sendo arrastadas pelo piso polido. Sua empolgação era contagiante, fazendo até mesmo Maria relaxar um pouco. Na fila de embarque, Sarah conheceu sua primeira amiga do cruzeiro, uma menina de sua idade chamada Lucy, que usava um vestido azul com estampas de conchas. As duas logo começaram a trocar teorias sobre sereias e tesouros escondidos, suas risadas ecoando pelo saguão. Foi durante essa conversa animada que Sarah notou algo que mudaria completamente o rumo de sua viagem. Um labrador retriever de pelagem dourada e olhos gentis passeava calmamente ao lado de um senhor de cabelos grisalhos. O cão parou por um momento, olhando diretamente para Sarah, como se compartilhasse um segredo silencioso com a menina. O dono do cachorro, que mais tarde se apresentaria como Sr. Thompson, sorriu gentilmente. "Este é Max", disse ele, "meu companheiro de aventuras." Finalmente, após passar pela segurança e receber os cartões magnéticos de suas cabines, a família subiu a rampa de embarque. Sarah pulava a cada passo, contando em voz alta as decks que passavam. Sua alegria era palpável, contagiando todos ao seu redor. Ao chegarem à sua cabine, uma suíte confortável com vista para o mar, Sarah correu direto para a varanda. O vento marinho brincava com seus cabelos enquanto ela observava o movimento no porto abaixo. Maria, mesmo com seu medo, não pôde deixar de se maravilhar com a vista deslumbrante. Enquanto caminhavam pelos corredores decorados do navio, Sarah não fazia ideia de que sua maior aventura ainda estava por vir. Uma aventura que testaria corações, provaria o valor da coragem e demonstraria que, às vezes, os heróis mais improváveis surgem nas horas mais inesperadas. O primeiro dia a bordo do cruzeiro se revelou uma explosão de descobertas para Sarah. Cada corredor do imenso navio guardava uma nova surpresa, e seus olhinhos brilhantes não conseguiam absorver tantas maravilhas de uma só vez. Tom e Maria caminhavam logo atrás, observando com ternura o entusiasmo da filha, que parava a cada poucos passos para apontar algo novo. "Mamãe, tem uma piscina maior que nosso quintal!" exclamava Sarah, correndo até a borda da área da piscina principal. O sol da manhã refletia na água cristalina, criando pequenos arco-íris que dançavam nas paredes. Maria, ainda lutando contra seu medo do mar, encontrava conforto ao ver a felicidade estampada no rosto da filha. Durante o passeio de reconhecimento, encontraram novamente o Sr. Thompson e Max, que descansavam em espreguiçadeiras próximas à piscina. O labrador dourado levantou a cabeça imediatamente ao ver Sarah,
seu rabo abanando em reconhecimento. Sara aproximou-se timidamente, mais interessada em Max do que em conversar. O cachorro, percebendo sua hesitação, levantou-se gentilmente e caminhou até ela, encostando seu focinho suavemente em sua mão. Enquanto Sara acariciava o pelo macio de Max, o Sr. Thompson começou a conversar com Tom e Maria. Descobriram que ele era um homem viúvo, aposentado há alguns anos, e que Max era mais que apenas seu animal de estimação. Era seu companheiro inseparável há 8 anos. A manhã passou rapidamente e logo chegou a hora do almoço. O grupo se despediu, prometendo se encontrar novamente. No caminho para o restaurante principal, Sara não parava de falar sobre Max, encantada com seu novo amigo peludo. Durante o almoço, Sara conheceu outras crianças que participavam do programa infantil do navio. Lucy, a menina que havia conhecido durante o embarque, apresentou-a a um pequeno grupo que logo a acolheu com entusiasmo. Tom e Maria trocaram olhares, considerando a ideia. O programa infantil parecia bem organizado, com monitores atenciosos e atividades estruturadas. Sara abraçou os pais com força, transbordando de alegria. Mal sabia ela que sua promessa de cuidado seria testada mais cedo do que qualquer um poderia imaginar. O céu estava perfeitamente azul, e uma brisa suave soprava pelo convés. Era um dia perfeito para aventuras, pensou Sara. Enquanto seguia com seu grupo de novos amigos, ela não tinha ideia de que o destino estava prestes a entrelaçar sua vida com a de Max de uma maneira que ninguém poderia prever. A caça ao tesouro no deck superior estava em pleno andamento, com risadas infantis ecoando pelo ar enquanto as crianças corriam de um lado para outro, seguindo pistas cuidadosamente elaboradas pelos monitores. Sara, com seu mapa colorido nas mãos pequenas, liderava um grupo de 3 crianças, incluindo sua nova amiga Lucy. "A próxima pista deve estar perto do mastro principal", exclamou Sara, seus olhos brilhando com a emoção da descoberta. O vento marinho brincava com seus cabelos dourados enquanto ela corria, seguindo as setas desenhadas em seu mapa. No mesmo deck, o Sr. Thompson havia escolhido uma espreguiçadeira confortável para sua leitura vespertina. Max descansava aos seus pés, aparentemente cochilando, mas suas orelhas se moviam ocasionalmente, atentas aos sons ao redor, especialmente às risadas das crianças. Maria e Tom aproveitavam um momento de tranquilidade no café do navio, algumas decks abaixo. Maria surpreendia-se com sua própria adaptação ao ambiente marítimo. "Sabe", disse ela para Tom, mexendo distraidamente seu chá, "acho que você estava certo. Isso está sendo bom para todos nós." De volta ao deck superior, a caça ao tesouro chegava ao fim. As crianças começavam a se dispersar, algumas seguindo os monitores para a próxima atividade programada no salão de jogos. Sara, no entanto, permaneceu para trás, sua atenção capturada por algo muito mais fascinante que qualquer tesouro escondido. Foi quando ela os viu pela primeira vez, um grupo de golfinhos nadando graciosamente ao lado do navio. Seus corpos prateados brilhavam sob o sol da tarde, emergindo e mergulhando nas águas azuis em uma dança hipnotizante. Sara ficou paralisada de encanto. A menina aproximou-se da grade de proteção, seus olhos fixos nos golfinhos que pareciam brincar com as ondas criadas pelo navio. Eles saltavam e giravam, como se estivessem apresentando um espetáculo particular para ela. Sara, completamente fascinada pelo espetáculo marinho, pressionou-se contra a grade de proteção. Os espaços entre as barras, projetados para garantir a segurança dos passageiros, eram pequenos demais para um adulto passar. Mas para uma criança pequena e magra como Sara, eles estão tão pertinho, sussurrou ela para si mesma, esticando-se cada vez mais para ter uma visão melhor. Seu corpinho esguio encontrou um espaço entre as barras, e ela se inclinou um pouco mais, querendo chegar mais perto daquelas criaturas mágicas. O vento soprou mais forte naquele momento, trazendo consigo o cheiro salgado do mar e balançando o vestido florido de Sara.
A menina, em sua inocência, não percebia o perigo de sua posição. Seu único pensamento era chegar mais perto, só mais um pouquinho, para ver melhor os golfinhos que pareciam chamá-la. Foi então que aconteceu. Um movimento brusco do navio, uma oscilação um pouco mais forte que o normal. Sarah, desequilibrada, sentiu seus pés deixarem o chão. Por um breve momento, teve a sensação de estar flutuando, como nas histórias de Peter Pan que sua mãe lia para ela antes de dormir. Max já estava em movimento antes mesmo que o primeiro grito pudesse deixar os lábios de Sarah. O instinto do labrador, aguçado por anos de experiência, sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. O destino havia colocado ele ali naquele momento preciso, e ele não falharia em sua missão. O tempo pareceu congelar no instante em que Sarah perdeu o equilíbrio. Max, movido por um instinto mais forte que qualquer treinamento, correu como um raio dourado pelo deck. Seus olhos estavam fixos, não em Sarah, que já caía, mas em algo que poderia salvá-la. Uma boia salva-vidas laranja brilhante presa à borda da piscina. Com uma precisão que só poderia vir de anos de experiência, Max agarrou a boia com seus dentes fortes. A corda conectada a ela desenrolou-se atrás dele enquanto corria. O Sr. Thompson, finalmente percebendo o movimento repentino de seu companheiro, levantou os olhos de seu livro apenas para ver o último momento. Max saltando por cima da grade de proteção, a boia firmemente presa em sua boca. O splash duplo ecoou pelo oceano. Primeiro, o pequeno corpo de Sarah, seguido segundos depois pelo mergulho heróico de Max. A água estava fria, mas o labrador mal sentiu, concentrado apenas em sua missão. Anos de resgates aquáticos com o Sr. Thompson haviam preparado Max para este momento, embora nenhum dos dois soubesse disso até agora. Sarah emergiu da água salgada, tossindo e agitando os braços em pânico. O vestido florido que sua mãe havia escolhido com tanto carinho naquela manhã flutuava ao seu redor como pétalas na água. Seus olhos ardiam com o sal e o medo ameaçava paralisar seus pequenos membros. Foi então que ela sentiu algo roçar em sua perna. Em meio ao pânico, seu primeiro instinto foi retrair-se, mas logo viu o focinho dourado de Max emergir ao seu lado. O labrador nadava com determinação, empurrando a boia em sua direção com movimentos precisos. Max! Sarah soluçou, agarrando-se à boia com toda a força que seus dedos pequenos conseguiam reunir. O cão nadou para mais perto, oferecendo seu corpo como apoio adicional. O pelo molhado de Max contra seu braço trouxe um conforto inesperado, um ponto de calor e segurança no meio do oceano vasto e frio. No navio, o Sr. Thompson finalmente compreendeu a gravidade da situação. Seus anos como bombeiro de resgate quicaram como um instinto adormecido. "Homem ao mar!" Seu grito reverberou pelo deck, sua voz treinada para emergências cortando o ar como uma sirene. Mas o navio era grande e sua velocidade considerável. A cada segundo, a distância entre ele e os dois náufragos aumentava. O Sr. Thompson observava impotente enquanto seu fiel companheiro e a pequena Sarah transformavam-se em pontos cada vez menores na vastidão azul. No oceano, Max mantinha-se calmo, algo em seu instinto dizendo-lhe que precisava conservar energia. Ele nadava em círculos lentos ao redor de Sarah, mantendo-a segura e aquecida. A menina, embora ainda assustada, começava a se acalmar com a presença constante do cão. A corda da boia flutuava na água como uma linha vital conectando-os ao mundo que haviam deixado para trás. Sarah agarrou-se a ela com uma mão, enquanto a outra segurava firmemente o pelo de Max. O labrador mantinha um ritmo constante de natação, seus potentes músculos trabalhando incansavelmente contra as correntes. As ondas balançavam-no suavemente, e Sarah percebeu que os golfinhos que tanto a haviam fascinado haviam desaparecido.
Agora era apenas ela, Max, e a imensidão do oceano. O sol da tarde ainda brilhava forte, mas a água estava ficando mais fria, e Sarah começava a tremer. Max percebeu a mudança na temperatura corporal da menina e nadou para mais perto, pressionando seu corpo contra o dela para compartilhar calor. Seus olhos castanhos, tão gentis e determinados, encontraram os de Sarah, transmitindo uma mensagem silenciosa de coragem e esperança. No horizonte, o navio continuava diminuindo, transformando-se em uma silhueta cada vez menor. Mas Max sabia, com aquela sabedoria inexplicável dos animais, que esta não seria sua última aventura. Ele tinha uma missão e não descansaria até completá-la. "Está tudo bem?" perguntou ele, preocupado com o súbito empalidecimento de sua esposa. A monitora franziu a testa, consultando sua lista. Sarah, ela estava na caça ao tesouro, mas... Seus olhos se arregalaram com a realização. Ela não veio para a atividade seguinte. Maria cambaleou, suas pernas fraquejando. Tom a segurou antes que ela caísse, mas seu próprio mundo estava girando. Sarah, nossa Sarah... "Acionem o protocolo de busca e resgate", sua voz trovejou pelo sistema de comunicação. "Toda a tripulação em seus postos. Temos uma criança e um cão na água." O Sr. Thompson permanecia ao lado deles, sua experiência como bombeiro oferecendo um farol de esperança. "Max está com ela", disse ele, sua voz firme apesar da preocupação. "Ele foi treinado para isso. Se existe alguém capaz de manter Sarah segura até o resgate chegar, é ele." O navio começou uma manobra complexa, iniciando um padrão de busca em espiral que se expandiria gradualmente. No centro de comando, o capitão Anderson coordenava com outras embarcações na área, enviando as coordenadas do último avistamento. "Não", interrompeu Maria, uma força inesperada em sua voz. "Não se atreva a dizer que não podemos encontrá-la. Minha filha está lá fora e ela vai voltar para mim." As horas seguintes foram um borrão de atividade frenética. Helicópteros foram acionados, barcos de resgate cortavam as ondas em todas as direções, e cada par de olhos no navio vasculhava o horizonte em busca de qualquer sinal de Sarah e Max. "Ela é forte", murmurava repetidamente como um mantra. "Minha Sarah é forte, e Max está com ela. Eles vão conseguir." "Max tem um dom", explicou ele, seus olhos brilhando com memórias. "Ele consegue sentir quando alguém precisa dele. Foi assim que começou nossa parceria no resgate aquático." O sol começava sua descida no horizonte e Sarah sentiu o frio se infiltrar cada vez mais em seus ossos, apesar do calor reconfortante de Max ao seu lado. A boia laranja tinha se tornado seu pequeno refúgio no meio da imensidão azul, e os braços da menina já doíam do esforço de se manter agarrada a ela. O labrador respondeu com um latido suave e nadou ainda mais perto, seu corpo robusto servindo como escudo contra as ondas que ficavam gradualmente mais agitadas. Havia uma sabedoria antiga em seus olhos castanhos, como se ele entendesse perfeitamente a gravidade da situação. "Preciso ser corajosa", murmurou ela para si mesma, lembrando-se das histórias que seu pai contava sobre heróis e aventureiros. "Como você, Max. Você é muito corajoso." De repente, uma onda maior os atingiu, separando momentaneamente Sarah da boia. Seu grito de pavor foi abafado pela água salgada, mas antes que o pânico pudesse se instalar completamente, Max já estava lá, empurrando a boia de volta para suas mãos e ajudando-a a se firmar novamente. O cachorro encostou seu focinho molhado na bochecha da menina, como se fizesse uma promessa silenciosa. Seus olhos transmitiam uma mensagem clara. "Estou aqui, pequena. Não vou a lugar nenhum." "Sabia que eu tinha medo de cachorros antes?" confidenciou ela, sua voz pequena, mas determinada. "Mas você é diferente, Max. Você é especial." "Max!" chamou Sarah, seus dentes batendo de frio. "Você pode cantar comigo? Mamãe sempre canta quando estou com medo."
A corda da boia continuava flutuando ao redor deles como uma serpentina laranja na água escura. Sarah agarrava-se a ela com uma força que não sabia que possuía, seus dedos pequenos já enrugados pela água. Max ocasionalmente mordia a corda, como se para verificar sua resistência. O sol agora estava perigosamente próximo do horizonte e Sarah lutava contra o cansaço que começava a pesar em seus membros. Max percebia sua exaustão e nadava ainda mais perto, oferecendo seu corpo como apoio adicional. Max latiu mais forte desta vez, um som de alerta que assustou Sarah, mantendo-a acordada. O labrador sabia, por instinto e experiência, que ela precisava se manter consciente. Começou a nadar em círculos mais apertados ao redor dela, criando movimento na água para mantê-la alerta. No céu, as primeiras estrelas começavam a aparecer, piscando timidamente entre as nuvens que se acumulavam. Sarah olhou para cima, lembrando-se das histórias que seu pai contava sobre navegadores que usavam as estrelas como guia. A noite estava chegando, trazendo consigo novos desafios, mas Max já havia tomado sua decisão. Enquanto houvesse força em seus músculos e ar em seus pulmões, ele não desistiria de sua pequena companheira. O verdadeiro teste de sua coragem estava apenas começando. A noite havia se instalado completamente sobre o oceano, transformando o mundo em um manto de escuridão pontilhado apenas pelo brilho distante das estrelas. No navio de busca, o Sr. Thompson permanecia no deck, seus olhos experientes vasculhando as águas escuras. Anos de experiência em resgates noturnos haviam lhe ensinado que a escuridão, embora assustadora, podia às vezes ser uma aliada. Foi então que uma memória antiga acendeu em sua mente como uma faísca de esperança. Virando-se rapidamente para o capitão Anderson, que coordenava incansavelmente as buscas, o Sr. Thompson falou com urgência renovada. O capitão hesitou por um momento, mas algo na expressão do ex-bombeiro o convenceu. Com um aceno, ele ordenou que os motores fossem reduzidos ao mínimo. O silêncio gradualmente se estabeleceu sobre as águas escuras. O som atravessou a noite como uma flecha de esperança, viajando sobre as ondas. No oceano escuro, as orelhas de Max se ergueram instantaneamente ao reconhecer o chamado familiar. Sarah, semiconsciente e tremendo de frio, sentiu o corpo do labrador ficar tenso ao seu lado. Max sabia que precisava responder ao chamado, mas não podia deixar Sarah. Anos de treinamento com o Sr. Thompson haviam criado um vínculo especial entre eles, e aquele assobio específico sempre significava "me encontre". Era seu código secreto, usado em inúmeros resgates bem-sucedidos. No navio, o Sr. Thompson sorriu pela primeira vez em horas. "É ele! Max está respondendo!" O Sr. Thompson repetiu o assobio. E mais uma vez, a resposta de Max ecoou pela noite. Era um dueto improvável. Assobios humanos e uivos caninos se entrelaçando sobre as ondas, criando uma ponte sonora entre o perdido e o salvador. "Direção sudeste, aproximadamente 2 quilômetros", anunciou um dos técnicos de sonar. O cachorro latiu em confirmação, sem interromper sua série de uivos. A cada resposta do navio, seus olhos brilhavam com mais determinação. Ele sabia que precisava manter Sarah acordada e continuar sinalizando sua posição. O Sr. Thompson continuava seu chamado, cada assobio carregando anos de confiança e parceria com Max. "Vamos, garoto!" murmurava ele entre os assobios. "Traga ela de volta para nós!" Sarah, lutando contra o sono que ameaçava dominá-la, começou a cantar baixinho, sua voz se juntando aos uivos de Max e aos assobios distantes. Era uma sinfonia de esperança no meio do oceano, uma promessa de que a escuridão não duraria para sempre. O facho de luz do navio cortava a escuridão como uma espada dourada, dançando sobre as ondas enquanto a embarcação avançava cautelosamente. No convés, o Sr. Thompson mantinha seu ritual de assobios, cada vez mais frequentes, conforme os uivos de Max pareciam se aproximar.
Maria, que havia passado as últimas horas em um estado de terror paralisante, agora se movia com uma energia renovada. Seus olhos varriam as águas escuras, procurando qualquer sinal de sua filha ou do heróico labrador. Todos os holofotes disponíveis foram imediatamente direcionados para aquela área. Por um momento, não houve nada além de ondas escuras. Então, como uma resposta às suas preces, um brilho laranja surgiu momentaneamente, a boia salva-vidas refletindo a luz. Sara, que lutava para manter os olhos abertos, viu as luzes se aproximando e sentiu seu coração acelerar. Max, olha, parecem estrelas dançantes, sussurrou ela, sua voz fraca, mas cheia de esperança. No navio, o capitão Anderson coordenava a aproximação final com precisão milimétrica. Preparem a equipe de resgate, ordenou ele. Quero mergulhadores na água em 5 minutos. 2 botes de resgate foram baixados à água, cada um equipado com equipamentos médicos de emergência e cobertores térmicos. Os potentes holofotes dos botes varriam a superfície da água em padrões coordenados. O labrador, entretanto, mantinha sua postura protetora. Seus anos de experiência em resgates o haviam ensinado que os últimos momentos podiam ser os mais perigosos. As ondas criadas pelos botes podiam facilmente separar uma vítima de sua boia. O coração de Maria quase parou quando o holofote finalmente iluminou a cena completa. Sua pequena Sara, agarrada à boia laranja com o imenso labrador dourado nadando protetoramente ao seu redor. A imagem era ao mesmo tempo aterrorizante e milagrosa. Max, vendo os botes se aproximarem, começou a nadar em círculos mais apertados ao redor de Sara, criando uma espécie de zona de proteção contra as ondas. Seus olhos não deixavam a menina por um segundo, mesmo quando os socorristas começaram a chamar por eles. A menina tentou responder, mas sua voz estava fraca demais. Em vez disso, ergueu uma mãozinha trêmula, um gesto que fez Maria soltar um soluço de alívio no convés do navio principal. O drama, que começara horas atrás, estava prestes a ter seu desfecho, mas para todos os envolvidos, especialmente para um labrador dourado que não havia hesitado em saltar no oceano para salvar uma criança desconhecida, a missão só terminaria quando Sara estivesse segura nos braços de seus pais. O momento do resgate exigia uma precisão que apenas anos de treinamento poderiam proporcionar. Os socorristas nos botes trabalhavam com movimentos calculados, conscientes de que um erro poderia ser fatal. A água escura entre eles e seus alvos parecia vibrar com tensão. A menina assentiu fracamente, seus dedos pequenos e enrugados agarrados à boia laranja, como se ela fosse parte de seu próprio corpo. Max nadava ao seu lado, seus olhos atentos alternando entre Sara e os botes que se aproximavam. Max! Chamou Carlos, reconhecendo a necessidade de incluir o cachorro no processo. Bom garoto! Continue exatamente onde está. Carlos deslizou para a água com movimentos suaves, preso a uma linha de segurança. A água estava gelada e ele não pôde deixar de admirar a resistência de Sara e Max, que haviam suportado aquela temperatura por horas. No navio principal, Maria e Tom observavam a operação através de binóculos de visão noturna, seus corações batendo em uníssono com cada movimento dos resgatistas. O Sr. Thompson estava ao lado deles, murmurando palavras de encorajamento como se Max pudesse ouvi-lo. Carlos alcançou finalmente o perímetro que Max havia estabelecido ao redor de Sara. O labrador, ao invés de se afastar, ajustou sua posição para criar um espaço para o socorrista, mantendo-se ainda protetor, mas cooperativo. Sara tentou responder, mas apenas um soluço fraco escapou de seus lábios. Suas pernas e braços estavam dormentes e ela mal sentia os dedos que agarravam a boia. A menção do nome de Max fez Sara abrir os olhos. Promete? Sussurrou ela, sua primeira palavra clara em horas. Quando finalmente conseguiram colocar a menina no bote,
envolta em cobertores térmicos, Max surpreendeu a todos com sua agilidade. Com um impulso poderoso, ele saltou para dentro do bote, sacudindo água para todos os lados, mas posicionando-se imediatamente ao lado de Sarah. Sarah, embora exausta e tremendo, conseguiu erguer uma mão para tocar o pelo encharcado de Max. "Obrigada", sussurrou ela, antes de seus olhos começarem a se fechar. A operação de resgate havia sido um sucesso, mas todos sabiam que os próximos minutos seriam cruciais. No convés do navio, a equipe médica já aguardava, pronta para receber sua pequena paciente e seu improvável salvador. Quando o primeiro bote finalmente alcançou o navio, um silêncio momentâneo caiu sobre a multidão que se havia formado. Sarah estava envolta em cobertores térmicos, com Max ainda fielmente ao seu lado, ambos encharcados, mas finalmente seguros. Max surpreendeu a todos mais uma vez, subindo a escada de acesso com agilidade impressionante, recusando-se a se separar de Sarah, mesmo por um momento. O Sr. Thompson observava orgulhoso enquanto seu companheiro mantinha sua vigília protetora. A doutora Helena, chefe da equipe médica, começou imediatamente seus exames. "Precisamos levá-la para a enfermaria", explicou ela gentilmente. "Vocês podem vir junto, claro." Na enfermaria, uma equipe já preparada iniciou os procedimentos para tratar a hipotermia. Cobertores aquecidos foram trocados e um soro morno foi preparado. Durante todo o processo, Sarah mantinha uma mão agarrada ao pelo de Max, como se ele fosse sua âncora com a realidade. O Sr. Thompson, que observava da porta, sorriu suavemente. "Não é milagre, doutora, é o Max. Ele sabia exatamente o que fazer para mantê-la aquecida e segura." Max respondeu com um latido suave, mas não se moveu do lado de Sarah. Seus olhos atentos seguiam cada movimento dos médicos e enfermeiros, como se ele ainda estivesse em modo de resgate. "Os golfinhos eram tão bonitos, mamãe", murmurou ela, enquanto recebia mais um cobertor aquecido. "Mas depois fiquei com tanto medo, até Max pular para me salvar. Ele trouxe a boia e ficou comigo o tempo todo." "Max sabia o que fazer porque já fez isso antes", explicou o Sr. Thompson, aproximando-se da cama. "Nós éramos uma equipe de resgate aquático, mas ele fez uma pausa emocionado. "Esta foi sua missão mais importante." A enfermaria, normalmente um lugar de silêncio e procedimentos médicos, estava cheia de uma energia diferente. Era como se todos ali pudessem sentir que estavam testemunhando algo extraordinário. Não apenas um resgate, mas um laço especial que havia se formado entre uma menina e um cachorro nas águas escuras do oceano. "Agora preciso que todos deixem a paciente descansar um pouco", anunciou a doutora Helena. Depois, olhando para Max, acrescentou com um sorriso: "Exceto você, é claro. Acho que já provou ser parte essencial do tratamento." A manhã seguinte trouxe consigo um sol brilhante, que parecia querer apagar os terrores da noite anterior. Na enfermaria do navio, Sarah acordou lentamente, piscando contra a luz que entrava pela pequena janela. A primeira coisa que viu foi o focinho dourado de Max, ainda fielmente ao lado de sua cama. "Você não dormiu, Max?", perguntou ela suavemente, sua voz mais forte que na noite anterior. O labrador respondeu levantando a cabeça e abanando o rabo, seus olhos castanhos brilhando com alegria ao ver sua protegida acordada. "Estou bem, mamãe", respondeu Sarah, tentando se sentar. "Só um pouquinho cansada e com fome." A doutora Helena chegou para fazer sua avaliação matinal, surpreendendo-se positivamente com a recuperação de Sarah. "Impressionante", murmurou ela, verificando os sinais vitais da menina. "Sua temperatura está completamente normal agora." O Sr. Thompson sentou-se na beirada da cama, seu rosto assumindo uma expressão séria, mas gentil. "Sarah, querida, você gostaria de saber por que Max sabia exatamente o que fazer para te salvar?" "Bem, antes de nos aposentarmos, Max e eu fazíamos parte de uma unidade especial de resgate aquático", começou ele.
Max foi treinado desde filhote para salvar pessoas da água. Ele participou de dezenas de resgates, sempre sabendo exatamente como manter as pessoas seguras até a ajuda chegar. Maria, que havia se mantido em silêncio, finalmente encontrou sua voz. Sr. Thompson, como podemos agradecer? O que Max fez? O que vocês dois fizeram? Sabe, continuou o Sr. Thompson, dizem que às vezes o destino tem um jeito engraçado de fazer as coisas acontecerem. De todos os navios em todos os oceanos, estávamos justamente neste. E de todas as pessoas que Max poderia encontrar, ele encontrou você, Sarah. A doutora Helena, que havia terminado seus exames, sorriu para o grupo. Bem, tenho boas notícias. Sarah está se recuperando extraordinariamente bem. Acho que podemos dar alta ainda hoje, desde que ela prometa descansar bastante em sua cabine. O Sr. Thompson trocou um olhar cúmplice com os pais de Sarah. Na verdade, disse ele, estava pensando se vocês não gostariam de passar o resto do cruzeiro conosco. Max e eu temos uma suíte com varanda e adoraríamos a companhia. Sarah sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto cansado. Agora tenho um amigo bombeiro, declarou ela orgulhosamente, abraçando Max novamente. Na tarde seguinte à alta de Sarah da enfermaria, Maria encontrou-se sozinha na varanda da suíte do Sr. Thompson, observando o oceano. As águas, que antes a enchiam de terror, agora pareciam diferentes aos seus olhos. O mar continuava imenso e poderoso, mas algo havia mudado em sua percepção. É estranho, disse ela, sentindo a presença do Sr. Thompson, que se aproximava silenciosamente. Passei a vida inteira temendo o mar, e foi justamente ele que me ensinou a lição mais importante sobre confiança e coragem. Sabe, Maria, começou ele, sua voz carregando o peso da experiência, em todos meus anos de resgate, aprendi que o medo não é nosso inimigo. Ele nos mantém alertas, nos faz prudentes. O problema é quando deixamos o medo nos paralisar. Então Max pulou. Completou o Sr. Thompson, olhando com carinho para seu companheiro adormecido. Sem hesitação, sem medo, apenas a certeza de que precisava agir. O Sr. Thompson sorriu, um sorriso cheio de memórias e sabedoria. Max sempre teve esse dom. Não é apenas o treinamento, sabe? É algo mais profundo, uma conexão com as pessoas, uma capacidade de sentir quando é realmente necessário. Mamãe! Exclamou a menina, entrando na varanda com um sorvete de morango na mão. Olha só o que o papai deixou eu tomar. Tom e o Sr. Thompson trocaram olhares cúmplices e discretamente se retiraram da varanda, deixando mãe e filha terem seu momento. Max, no entanto, permaneceu, como se soubesse que sua presença era necessária. Exatamente, continuou Maria, sentindo as lágrimas se formarem em seus olhos. Mas sabe de uma coisa? Você e Max me ensinaram algo muito importante. Às vezes, precisamos enfrentar nossos medos para descobrir que somos mais fortes do que pensávamos. Maria sorriu através das lágrimas. Sim, meu amor. E agora é minha vez de ser corajosa como você. Ela se levantou, ainda segurando a mão da filha, e caminhou até a beirada da varanda. Que tal se, quando chegarmos ao próximo porto, nós três formos nadar juntos, com Max como nosso guarda-costas, claro? Prometo, respondeu Maria, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Não vou deixar o medo me impedir de viver aventuras com você nunca mais. Ali, na varanda de um navio cruzeiro, com o oceano infinito como testemunha, uma mãe e uma filha selaram um novo pacto de coragem sob o olhar atento de um labrador dourado que havia se tornado muito mais que um herói. Havia se tornado um guardião de transformações. O último dia do cruzeiro amanheceu com uma claridade especial. O navio se aproximava de seu destino final, e uma pequena cerimônia havia sido organizada no salão principal para homenagear o ato heróico de Max. Sarah, usando um vestido azul novo, presente de uma passageira que se comoveu com sua história, estava sentada na primeira fileira entre seus pais, praticamente pulando de excitação.
O capitão Anderson, em seu uniforme de gala, dirigiu-se ao centro do salão. Sua expressão severa havia dado lugar a um sorriso caloroso enquanto segurava um pequeno objeto brilhante em suas mãos. Max, sentado elegantemente ao lado do Sr. Thompson, mantinha sua postura digna, como se entendesse a solenidade do momento. Seu pelo dourado brilhava sob as luzes do salão, recém-escovado para a ocasião. Sarah aplaudiu mais alto que todos quando o capitão se ajoelhou para colocar a medalha no pescoço de Max. O labrador manteve-se perfeitamente imóvel durante o processo, seus olhos gentis encontrando os de Sarah na plateia. Além disso, acrescentou o capitão, tenho outro anúncio especial. Em reconhecimento ao extraordinário trabalho em equipe demonstrado durante o resgate, nossa companhia decidiu estabelecer um programa de segurança aquática em parceria com o Corpo de Bombeiros. E nossos primeiros consultores honorários serão o Sr. Thompson e Max. O Sr. Thompson, visivelmente emocionado, levantou-se para agradecer. Max e eu estávamos aposentados, disse ele, sua voz embargada, pensando que nossos dias de resgate haviam terminado. Mas às vezes a vida nos surpreende com novos propósitos, novos começos. Após a cerimônia, enquanto os passageiros se reuniam para um coquetel de despedida, Sarah aproximou-se do Sr. Thompson com uma pergunta que claramente a inquietava. O velho bombeiro aposentado sorriu, trocando um olhar significativo com Tom e Maria. Na verdade, Sarah, descobri que moro a apenas 2 horas de carro da sua cidade. E Max e eu adoraríamos receber visitas regulares, especialmente para nadar na praia perto de casa. Acho que já está mais que na hora de começarmos a fazer programas na praia em família, disse ela, sorrindo. E não poderia pensar em companhia melhor que nossos novos amigos. E tem mais, acrescentou o Sr. Thompson, seus olhos brilhando com uma ideia. Que tal se Max e eu dessemos aulas de natação para vocês? Tenho certeza que ele seria um excelente instrutor assistente. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e dourado que se refletiam nas águas calmas. Na proa do navio, uma menina, seus pais, um velho bombeiro e um labrador com uma medalha no pescoço observavam o espetáculo juntos, cada um deles transformado pela extraordinária aventura que haviam compartilhado. Desta vez, no entanto, ela se contentou em observá-los da segurança do deck, sua mão firmemente entrelaçada na pelagem dourada de seu herói canino, sabendo que algumas das maiores aventuras da vida não precisam de riscos para serem extraordinárias. 3 meses após o cruzeiro, uma pequena família caminhava pela praia em uma manhã ensolarada de domingo. Sarah, usando um maio azul com estampas de golfinhos, corria na frente, seguida por seus pais e por um labrador dourado que carregava orgulhosamente uma medalha reluzente no pescoço. Maria e Tom caminhavam de mãos dadas alguns passos atrás, observando sua filha com um misto de alegria e gratidão. O Sr. Thompson, que os esperava mais adiante com os equipamentos de natação, acenou em boas-vindas. As aulas de natação haviam se tornado um ritual de domingo para a família. Sob a orientação paciente do Sr. Thompson e a supervisão atenta de Max, Sarah estava se tornando uma nadadora cada vez mais confiante. Mas a maior transformação, todos concordavam, havia acontecido em Maria. Maria sorriu, lembrando-se de como suas mãos tremiam ao tocar a água pela primeira vez. Parece que foi em outra vida, respondeu ela, ajustando sua própria touca de natação. Hoje, anunciou o Sr. Thompson, vamos tentar algo especial. Ele tirou de sua bolsa uma boia laranja, idêntica à que Max havia usado no resgate de Sarah. A lição daquele dia foi diferente. O Sr. Thompson compartilhou histórias de seus anos de resgate, ensinando técnicas simples mas vitais de segurança na água. Max demonstrava cada técnica com precisão impressionante, arrancando aplausos entusiasmados de Sarah. Bem, pense na caça ao tesouro do navio, explicou ele.
Você estava procurando pistas e prêmios, mas acabou encontrando algo muito mais valioso, uma amizade especial, coragem que não sabia que tinha, e uma família ainda mais forte. Tom abraçou sua esposa, observando como ela agora olhava para o oceano, não com medo, mas com respeito e até mesmo afeto. O mar, que uma vez havia ameaçado tirar sua filha, havia na verdade dado a eles muito mais do que jamais imaginaram perder. O Sr. Thompson sorriu, orgulhoso de como sua pequena aluna havia compreendido uma das lições mais importantes da vida. "E sabe qual é o maior tesouro de todos?" perguntou ele. Max latiu suavemente, como se concordasse, sua medalha brilhando ao sol do meio-dia. O oceano estendia-se diante deles, não mais como uma ameaça, mas como um lembrete constante de que os verdadeiros tesouros da vida nem sempre estão onde esperamos encontrá-los. "Claro", respondeu Maria, levantando-se também. "Vamos juntos, como sempre."